Olá, seja bem-vindo! Está no ar a segunda temporada do programa Mais Esportes e a convidada de hoje já conquistou 2 medalhas olímpicas, é campeã pan-americana, 7 Grand Prix. Virna, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E que legado que você deixou para o voleibol brasileiro? Bom, eu acho essa uma pergunta difícil, né? Já começa com uma pergunta tranquila. É super difícil. Eu acho que a minha vivência no esporte foi maravilhoso, né? Eu acho que se todas as crianças tivessem a oportunidade de viver o que eu vivi, um sonho de poder representar a minha nação, meu Brasil, meu país, ver meu hino sendo hasteado. E hoje eu consigo relembrar de alguns momentos, vestir a camisa do Flamengo, do meu time do coração. Então, assim, o que eu espero dos jovens hoje, o que eu torço hoje, principalmente nas famílias, nas mães, eu converso, incentivo para o esporte a criança, porque a gente vive num país tão violento, tão desacreditado, né, que eu acho que o esporte é uma forma de inclusão, uma forma de educar, uma forma de tirar as crianças das drogas, do mundo virtual, né? Porque quando a criança tem uma continuidade diária de atividade física, ela vai ter menos tempo ao mundo virtual. Não que não precise, precisa. Sim. Então eu acho que foram experiências que eu tento passar para as pessoas hoje, né? Você já viver 25 anos da sua vida em função do voleibol, que não é fácil, né? É uma carreira difícil, uma carreira que você abdica de família, de filhos, de vida social, em busca de ser um atleta, né? Porque você ser atleta, seu corpo é seu instrumento de trabalho. Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que estar bem de cabeça para no dia seguinte você perde um jogo, no outro dia você tem que ganhar, você não tem tempo para recuperar. Então é desafiante, né? Então eu sinto falta dessa adrenalina que eu vivi durante toda essa minha carreira, né, no esporte, porque eu tento passar isso para as crianças, né? Não que eles vão se tornar grandes atletas, né, grandes nomes, mas que o esporte realmente te tira algo diferente, te tira a competitividade, você tem o gasto do cortisol, né, daquela adrenalina. Sim. E você, quando começa desde pequeno, isso é muito bacana, isso é muito legal, porque eu lembro na escola, meus primeiros passos, estou aqui num ginásio como esse hoje, eu lembro na escola jogando uma quadra de cimento, com um tênis que não era adequado lá em Natal, que eu nasci em Natal. E hoje tudo se modernizou, né? Hoje tem a bola adequada, tem o tênis adequado, tem o piso adequado, e a gente fomos muito cobaias, né? Antigamente, a própria parte física nossa era exageradíssima, a gente subia a arquibancada, a gente corria. Hoje tem a esteira antipacto, tem um treinamento... Métodos rústicos, hoje tem treinamento de salto com a plataforma. Todo um estudo. Tudo para evitar lesões, enfim. Então é muito bacana você ver a evolução do esporte, né? E esse legado que eu quero deixar é exatamente isso. Como dar continuidade meu pós-carreira, né? Poder ensinar para as crianças, poder contar nas minhas experiências, nas minhas palestras, que eu faço muitas palestras motivacionais, um pouco como se compara ao mundo paralelo ao mundo empreendedor, né? Porque existe uma hierarquia, existe um líder, existe os clientes, existem os adversários, né? Existe trabalho de grupo. Então tudo se assemelha, né, ao mundo corporativo. Então eu gosto de estar vivendo, né, o voleibol de uma outra forma, é bem bacana. Virna, você acha que... Eu já entrevistei diversos atletas que vieram de uma condição humilde, viraram um super atleta com uma condição maravilhosa. Ainda hoje, você acha que o esporte, ele consegue mudar assim a vida de uma pessoa e indo para esse mundo de rede social que hoje praticamente todo mundo está inserido, de tamanha intolerância, falta de educação, você acha que dentro da quadra, no esporte, você consegue deixar isso de lado e aqui é essa a regra, vamos deixar de fora? Ou não tem mais como fugir disso? Não, eu acho que a rede social, quando bem utilizada, é importante, né? Eu fui muito... Eu demorei muito a entrar nesse mundo social, porque
Eu não gosto de expor minha vida pessoal. Ai, eu tô no carro, eu tô no restaurante. Eu acho isso tão... A minha bolsa, eu acho que as pessoas estão tão pequenas, né? Tão fúteis. Tão fúteis. E o esporte ainda é algo que você mostra de diferente. Tá. Você pode mostrar um treinamento que foi árduo, você pode mostrar um desafio que você venceu, uma dificuldade física que você tem, você cresceu através do esporte. Eu acho que isso depende da forma de como você lida e como líder administra isso, né? Porque eu me lembro na minha geração de 96, obviamente, é muito diferente de hoje, foi na época que a TV Globo lançou as musas. Ah. Então era a Fernanda, Ana Paula, Leila, as meninas lindas, a gente usava aqueles shorts curtinhos, geravam uma sensualidade. As pessoas, a televisão tentou, né, e fez, né, as musas. E o Bernardinho falava com muita clareza, falava assim, olha, musa para mim vai ficar do meu lado do banco para eu admirar. Ali na quadra você tem que ser atleta. Fora, se você é bonita, feia, o que você veste, deixa de vestir, aí o problema é seu, né? Como você é vaidoso, você não é. Então, essa cultura ainda no mundo esportivo, ainda é bacana, que você ainda pode explorar para um lado positivo, né? Obviamente que se deturpou um pouco, né? Mas eu acho que quem tem realmente foco, quem tem objetivos de se vender de uma forma positiva, agrega muito, né? Essa imagem social, porque é uma forma de você também poder se divulgar, né? De você poder lançar seus projetos, contar como as pessoas necessitam, têm essa curiosidade de saber como é a vida do outro, né? É muito engraçado. Eu adoro moda, adoro. Minha mãe foi Miss e eu sigo muitas grifes, mas não para ter aquela roupa, mas para ver aquela tendência, para ver como as pessoas estão se vestindo no mundo lá fora. Para ficar informada do que acontece. Mas eu tenho a minha essência, né? Por que você vai usar uma bolsa de 40 mil que eu vou comprar? Que eu acho absurdo. Eu acho absurdo você expor aquilo, porque o povo está passando fome. Né? É uma discrepância muito grande. Mas não que eu não quero me informar. Lógico, isso é interessante, né? Eu acho bacana. Você vê os seus ídolos de esporte, televisão. Você tem muitas informações positivas, né, na rede social. E o esporte, se você souber aproveitar, conseguir fazer um pé de meia, obviamente futebol é diferente de qualquer esporte, né? O futebol está um patamar bem lá em cima. Queria eu ter sido atleta de futebol, né? O vôlei já é uma paixão dos brasileiros, né? Já é uma realidade mais tranquila. Mas eu, por exemplo, vim de família classe média, né? Meu pai, graças a Deus, a gente sempre teve do bom e do melhor. Mas o meu pai sempre controlou muito meu dinheiro. Ele não deixava eu ostentar. Eu lembro que eu queria ter um XR3, na época, vamos supor, uma Mercedes hoje. Meu pai, não, você vai comprar um Golzinho 1000. E aí eu vou guardar seu dinheiro para você comprar a sua primeira casa. O carro é a prioridade depois da casa. Enfim. Então, assim, graças a Deus, eu tive um berço muito, muito bacana, né? E hoje, assim, eu vejo alguns atletas, né, que se perdem, às vezes por falta de orientação, né, por falta de... Mas eu vejo as pessoas hoje mais informadas, querendo mais saber os valores das coisas, né? Antes... Pode fazer besteira, mas sabe o que está fazendo. Tem a informação, tem gente que avisa. Isso. E mesmo assim... Até porque numa crise que a gente está vivendo hoje, você não pode rasgar dinheiro, né? Sim. Você tem que... Contexto, você não sabe amanhã. O Brasil demora muito tempo para se estruturar, né? Então você precisa viver pausadamente, né? Até as coisas derem uma melhorada. Mas, assim, eu acho que o esporte é muito transformador. Ô Vina, você, eu estou percebendo, bem pé no chão, bem consciente. Queria saber se foi assim durante toda a sua carreira ou você precisou levar algum tombo para perceber que você precisava andar mais na linha. E conta um pouco também da sua infância, você que é potiguar, você já disse que era de classe média, mas a partir de que momento que você falou, não dá mais para ficar aqui, eu vou para um outro estado, vou para um lugar, você tinha estrutura lá em Natal? Bom, eu saí de Natal com 14 anos, né? Cedo. Eu queria jogar vôlei, meu pai não deixava. Eu fui fazer um estágio no Guarujá, jogar um campeonato brasileiro no Guarujá, me destaquei nesse campeonato. E aí surgiu os convites do Rio São Paulo, né, para eu vir jogar aqui. Meus pais, não, você é muito nova. Vim, fiz um estágio no Rio de Janeiro. Sozinha? Sozinha.
Meu técnico veio junto comigo, na época, o Breno Cabral. Tá. Fiquei um mês e me apaixonei. Eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Rio de Janeiro ainda, cidade maravilhosa, Cristo Redentor. Aí meu pai falava, não, você é muito nova. Eu falei, pai, eu quero ir em busca do meu sonho. Enfim, depois de alguns meses, consegui convencê-lo, com 15 anos, eu saí de casa. Tá. E a partir desse dia, nunca mais pedi dinheiro para meu pai. Mesmo eu tendo toda a estrutura que eu tinha na minha casa, eu tinha um pai que me levava na escola, eu tinha uma mãe que me buscava, no Rio eu andava de ônibus, no Rio eu tinha que comprar, fazer meu supermercado, eu tive que me virar sozinha. Mas você já era adulta já, você era cheia de responsabilidade. E eu falava assim, não, eu tenho que mostrar para meu pai que se eu sair de casa é porque eu quero viver essa imaturidade precoce, né? Mas eu quero caminhar pelas minhas próprias pernas. Obviamente não tinha um salário exorbitante, mas o salário que eu conseguia me manter. E meu pai, eu mandava o restinho pro meu pai que sobrava. Às vezes no mês eu não comprava uma roupinha porque eu queria guardar para ter, no futuro, ter meu carro. Eu não vou falar que eu também sempre fui muito econômica. Também quando eu viajava com a seleção, ia para aqueles países, China, Coreia, tudo muito barato. Gastava. Aí eu trazia tênis para todo mundo, para os vizinhos, para os amigos. Mas trabalha para isso também, né? Porque era tudo muito barato, né? Mas eu sempre tive um pouco no pé no chão. Me apanhei um pouco no meu casamento, eu fui casada uma primeira vez com o pai do meu filho. Foi muito difícil a separação, eu tive que pagar pensão para o homem. Eu paguei 3 anos de pensão para o meu ex-marido. Tá. Aí foi a grande gota d'água da minha vida, que eu vi realmente o quanto custava cada real da minha vida. Que eu tive que dividir com o homem, que nos nossos princípios educacionais não rola bem isso, né? Mas foi muito bacana, porque eu aprendi muito. Então, eu sou a Virna pós-separação, em relação a esse lado financeiro, sabe? E eu fui ver que eu tinha que trabalhar mais, porque eu tinha um filho para cuidar, eu não tinha mais marido, não pedia mais dinheiro pro meu pai, nem minha mãe, que meus pais moravam no Nordeste, eu morava aqui no sul do país, e eu tive que caminhar, tocar a minha vida. Então, são através das dificuldades que eu fui me tornando grande, que eu fui me fortalecendo. Quando eu fui, as pessoas, você não tem vergonha de falar que pagou pensão? Eu falei, não, ele que tem que ter vergonha de ter pedido para mim. Ainda bem que eu tinha condição de pagar, que eu trabalhava, que eu ralava, que eu... Enfim, mas... E tudo isso foi um mega aprendizado para mim. Tudo. Então hoje assim eu tenho mais 2 filhos, tenho um casamento maravilhoso, graças a Deus. E eu dou muito mais valor a pequenos detalhes que de repente pela pouca idade que eu tinha antigamente eu não valorizava, entendeu? Tá. Bacana, então essa é a conversa com a Virna aqui no programa Mais Esportes. O primeiro bloco já encerrou, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque ainda tem seleção brasileira, tem Bernardinho, tem mais da vida da Virna. Não saia daí, é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Virna, ela que é medalhista olímpica, medalhista de Pan-Americano, conquistou Grand Prix. Já a gente vai falar sobre tudo isso de seleção brasileira, mas antes, temas delicados. Preconceito com mulher no esporte. De quando você surgiu? Nordestina, mulher, até os dias de hoje. Mulher ainda sofre? Não. Hoje a mulher já adquiriu o seu espaço. Eu, quando garota, eu sofri meu preconceito mais pelo sotaque, né? A forma meus gostos culturais. Eu gostava de Beto Barbosa, Chiclete com Banana. Imagina, em 1986, uma pessoa cantar uma música do Chiclete com Banana, ninguém nem conhecia. Hoje o Bel é um ídolo, né? Mas hoje não tem mais esse preconceito, muito pelo contrário, as mulheres são medalhistas. Olha, mas recentemente a gente tem caso no Osasco, saiu até uma matéria, se não me engano foi no Sport TV, de atletas que não tiveram o contrato renovado porque elas queriam engravidar, tiveram um filho e depois esse contrato não foi feito com essas atletas, até de seleção brasileira, e depois houve uma pressão e quase todo mundo conseguiu a renovação. Essa coisa de gravidez ainda, o clube, ele acha que a atleta prejudica de alguma forma? Olha, na verdade, eu vou ser muito clara com esse lance de gravidez. A gente não tem carteira assinada. Nenhuma atleta tem carteira assinada. A gente presta serviço. Nós temos empresa, prestamos serviço para a empresa. Então, quando você tem uma gravidez, você não tem uma proteção nenhuma. E quando você chega para o patrocinador, quero engravidar, obviamente eu não vou contratar você quer engravidar, porque você vai ficar 9 meses sem jogar.
vou dar meu exemplo. Eu jogava vôlei de praia, eu tinha um problema seríssimo de trompa, ovário, e eu engravidei. Eu tinha acabado de assinar um contrato com o Banco do Brasil, fazia uma semana, eu não sabia que eu estava grávida. Aí eu, educadamente, liguei para o presidente do banco, olha, eu quero pedir para cancelar meu contrato, porque eu não contava, né, de engravidar no começo de uma temporada, no começo de uma renovação, eu tinha 12 meses de contrato. E ele falou, não, Virna, nós já estamos muito tempo juntos com você, a gente vai usar a sua imagem de outra forma. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou contratar do meu bolso uma jogadora para jogar no meu lugar, aqui no vôlei de praia, para não prejudicar a dupla, e vou prestar serviço para vocês. Aí foi isso que eu fiz. Eu contratei do meu bolso uma menina, até a Tayana, que joga vôlei de praia hoje, que está super bem, e eu fiquei prestando serviço para o banco. A gente tem que ficar um pouco atento com as histórias que são meio deturpadas, porque eu sei de muitas jogadoras do Osasco, a própria Dani Lins, ela falou realmente que queria engravidar. Então não tem como você contratar uma pessoa que está tentando engravidar. Isso vai prejudicar o andamento do seu time. E a jogadora sabe que legalmente ela não tem vínculo nenhum empregatício, ela presta serviço. Infelizmente, você não tem carteira assinada no esporte, né? Acho que acrescentaria muito ter a carteira assinada. Tem como as jogadoras tomarem conta? Começar um sistema de, peraí, vamos nós nos organizarmos e a partir de agora a gente comanda? Eu acho que vai muito do acordo, né, com o clube. De repente você joga aberto, olha, aconteceu, que nem a Camila Bright. Ela já vai voltar, porque ela foi clara. Tô grávida, porque eu vou parar de jogar e até porque ela jogou um finalzinho da temporada só, né? Mas também tem que ver o lado do patrocinador também, não é fácil. Você investe milhões para o seu time estar ali no pódio, de repente a melhor jogadora engravida. E ao mesmo tempo a jogadora também quer ser mãe, mas ela tem que abdicar. Ela vai ter que assumir o compromisso dela de assumir aquela gravidez aos 9 meses, porque você não tem apoio, você não tem registro. Nenhum esporte hoje de alto nível tem registro. Você sempre presta serviço, porque os salários são enormes. Na minha época ainda era no Flamengo, quando eu joguei, era um pouco do salário de carteira e o resto era na empresa. Hoje é muito burocrático isso judicialmente, então é mais prático você ter uma prestação de serviço para a empresa, né? Então é algo a ser discutido, mas tem que ser muito bem analisado, muito bem a índole da atleta também. Porque se for uma atleta consagrada, uma atleta que pode usar a imagem de outra forma, ela pode ceder a grana dela para contratar outra pessoa no lugar dela, por que não? Né? Ela vai continuar ganhando sem jogar e ela pode trazer outra pessoa para ficar no lugar dela, foi o que eu fiz. Né? Eu acho que tem que ser justo para os dois lados, né? Virna, sobre seleção brasileira agora, Bernardinho, que importância tem na sua vida? Toda, o homem que eu mais amo na minha vida. Eu falo que é um cara fenomenal, morro de saudade dele. Chorei copiosamente quando ele abandonou a seleção brasileira, porque ele é o maestro, ele é o mágico. Eu tenho histórias com o Bernardo. Eu era uma Virna antes do Bernardo, depois que ele me assumiu como treinador, eu me virei uma grande jogadora. Tomou muita bronca dele? Muita. Eu era a que mais chamava. E eu era um atleta movido à pressão. Quanto mais pressão você me desse, mais eu rendia. Eu tenho uma história linda com o Bernardo. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ele me convocou, ele falou, olha, Virna, você não sabe recepcionar. No meu sistema de jogo, você vai recepcionar. Eu falei, para, não quero, não sei, porque eu já tinha sido cortado de uma seleção por causa disso. Fiquei 6 meses com ele treinando com a biruta, igual daquele palhaço ali que vocês vão ver, tentando dar uma manchete ali dentro dela. Eu tinha que acertar 10, obviamente que eu não acertava as 10. Com 6 meses eu acertei as 10, vamos lá, apoio, naqueles palavrão, vamos, nananã. Com 6 meses eu acertei as 10. Fomos jogar um torneio na Alemanha, meu primeiro torneio com essa camisa da seleção brasileira. Ana Mose machuca, capitã da equipe, quem entra? Virna. Eu assim, me tremendo, imagina, aqueles calafrios. Substituindo a Mose. Imagina, a pressão. E aí, joguei razoavelmente bem, mas assim, muito nervosa. Acabou o torneio, o Brasil ganhou aquele torneio, que era super difícil ganhar de Cuba. As melhores jogadoras do mundo, Cuba, melhor ataque, Cuba, melhor bloqueio, Rússia, melhor levantamento.
enfim, todos os melhores era Cuba e Rússia. Melhor recepção, Dias. Eu falei, nossa, outra cubana, né? O Bernardinho falava, você, Virna, você ganhou a melhor recepção do mundo. Você falou o quê? Eu? Em 6 meses trabalhando com ele. Então, assim, aquela ali foi minha grande alavancada da minha carreira. Porque era o fundamento que eu precisava aprender, que eu tinha muito medo. Hoje eu falo muito nas minhas palestras sobre isso, o medo que a gente às vezes cria nos nossos fantasmas, na cabeça, né? E eu decolei depois disso. Aí depois virei uma titular, depois virei capitã. Então, assim, é um cara que eu tenho verdadeira adoração, adoro. Somos amigos. Sempre que quando eu estou do lado do Bernardo, eu fico olhando para a cara dele, sempre esperando boas informações, boas notícias. Conhecimento. Total, cara. Antes da gente falar sobre o Instituto Vôlei, sobre as suas palestras motivacionais, a gente só tem 5 minutos, hein, Virna? Já fizeram o sinal aqui para mim, 5, hein? Mas antes da gente falar sobre tudo isso, Brasil e Cuba, 1996, vocês tinham dimensão de que o que estava acontecendo ali ia ficar marcado para a história? Não, nenhuma. O Oscar que comentou isso com a gente quando a gente perdeu aquele jogo, ele falou, meninas, vocês vão disputar a primeira medalha da história do voleibol. Acordem. Eu falei, gente, o Oscar falando isso comigo, né? E aquilo ali me marcou muito. Quando eu cheguei no Brasil, realmente que eu fui ver a dimensão que foi aquela medalha, até hoje as pessoas as pessoas falam de me Cuba. abordam na rua. Eu acho isso fantástico, sabia? Eu falo que Cuba foi o país que a gente aprendeu a perder para elas e depois a gente aprendeu a jogar voleibol. Elas foram uma referência para a gente. Mesmo perdendo, a gente foi aprendendo. Uma hora a gente ganhou. Bacana. Você falou sobre que você aborda nas suas palestras motivacionais, o que você aprendeu com o Bernardo e com outras pessoas. O que você passa? Que ensinamento que você passa nessas palestras? Olha, eu falo muito sobre superação, sobre liderança. Eu conto a história dos 3 líderes que eu tive na minha carreira, que foram 3 técnicos que eu vivi diversos momentos. Um que me incentivou no que eu tinha de bom. Naquele momento, aquilo ali foi importante, eu consegui me superar. O outro me desencorajou, me cortou, que foi o treinador Watson. E o Bernardo falou assim, não, nós vamos trabalhar o seu ponto fraco, não existe medo, existe trabalho. Então, quanto de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, temos aquelas inseguranças, será? Aqueles questionamentos, né, que a gente tem. Se eu sou capaz. Será que eu sou capaz? Ele é melhor que eu? Não, e através, né, do trabalho, da determinação, do foco, você chega lá. Por mais que você tenha uns tem mais dificuldades do que os outros. Então é muito bacana, porque eu conto das minhas experiências, né, no meio voleibolístico, mas que se assemelha muito ao mundo corporativo. E é bem gostoso, eu gosto bastante. Eu me divirto. Bacana. E esse trabalho que você tem do Virna Vôlei, quando que surgiu? Como é que a gente está aqui no Clube Cultura Artística? Que trabalho que você faz aqui? Bom, eu tenho o Instituto Virna, eu tenho um projeto social já há 4 anos no Rio de Janeiro, com crianças de comunidade. E como eu casei com um campineiro, mudei para cá, eu queria muito montar uma escolinha de vôlei. Aí aqui o Clube Cultura me acolheu, me abraçou, me deu total liberdade. Hoje eu tenho escolinhas para crianças normais e crianças excepcionais. Então, desde uma criança cadeirante, uma criança autista, uma criança surda, eu tenho profissionais qualificados para isso. E é muito bacana, porque as crianças normais se socializam com as crianças especiais e existe uma interação. E você difundir o vôlei de uma forma lúdica, porque todo mundo pode jogar vôlei. Hoje eu trouxe umas bolas do Japão, que vocês vão ver ali, que elas são bexigas. E elas têm um sininho, então o cego escuta, o cadeirante joga. A criança de 4, 5 anos consegue ter um contato com a bola no ar. Então eles começam o aprendizado do vôlei aqui de uma forma bem lúdica. E com o tempo eles vão crescendo, uns com mais facilidade, outros com menos. E a gente tem que respeitar a individualidade de cada criança. E isso é muito bacana, porque quebra um pouco o tabu de porque meu filho tem 6, o outro tem 6, o outro joga melhor que o meu filho que não tem 6. Gente, mas cada um tem um desenvolvimento. Eu mesmo comecei minha carreira, eu era muito aquém das minhas amigas, tecnicamente. Mas eu era tão perseverante que eu consegui. Então eu tento sempre incentivar aos pais, né, a prática esportiva, né? Porque é muito importante as crianças praticar esporte.
O vôlei disciplina, o vôlei educa. O vôlei, a criança não tem muito tempo de ficar nas redes sociais, ficar em iPad. Com certeza. E até precisa. O mundo da geração milênio é assim. É um mundo que a gente não é conectado, tanto que nem eles. Mas eles precisam praticar o esporte, precisam ter o contato com a realidade, com o chão, com a terra. E eu fui muito acolhida aqui no clube. Então, eu tenho uma aula de terça a sexta-feira, os 2 turnos, 9, 10 e 11 da manhã. E 2, 3 e 4 da tarde. Importante dizer que não precisa ser sócio. Não precisa ser sócio. Os sócios que daqui não pagam. Tá. E as crianças que vêm de fora entram como militante, ganham uma carteirinha e podem frequentar a escolinha de vôlei tranquilamente. Todos estão convidados para jogar com Tia Virna. Virna, já estouramos o tempo, mas para a gente encerrar, que objetivo que você tem? O que você se vê fazendo daqui 5, 10 anos? Olha, o que eu me vejo fazendo é fazendo muita criança jogar voleibol, tentando, de alguma forma, ajudar nosso país, né? Porque a gente não pode ficar reclamando, a gente tem que fazer a nossa parte. Continuar incentivando meus projetos sociais, porque a gente acha que a gente ensina, a gente aprende com as crianças, né? Mais simples, né? Entre aspas. E continuar com minhas palestras, porque eu gosto bastante. Eu gosto de contar minhas experiências desse mundo corporativo. Adoro o microfone, adoro me exibir. E é algo que eu me encontrei. Pensa em virar treinadora, comentarista de novo? Não, você acredita que não. Comentarista sim. Comentarista adoro. Mas treinadora, eu acho que é eu voltar à minha vida de atleta sem ter a vida de mãe. E eu quero ser mãe, quero ser treinadora de crianças, né? Ah. De time principal, não. Virna, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, um beijo pra vocês. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!